Olá, está no ar mais uma edição do Câmera Especial. Hoje nós voltamos ao passado para descobrir como era a época da escravidão no país, contada pelos Barões do Café. Conhecemos a cidade escolhida pela família imperial brasileira, os pequenos grandes inventos do pai da aviação e um museu que retrata personagens famosos com uma fidelidade impressionante. Agora, no Câmera Especial. O Brasil é repleto de fazendas históricas da época da colonização. Muitas já foram grandes produtoras de cana-de-açúcar, café, leite e outros alimentos. Com a abolição da escravatura e a decadência do império, várias foram hipotecadas e leiloadas. Outras encontraram fontes de renda alternativas e até hoje conservam um patrimônio histórico riquíssimo. Esse é o caso da Fazenda Ponte Alta, que já foi uma das grandes produtoras de café do Brasil. Atualmente, o local é usado para contar a história de uma forma diferente. Em 1830, o local onde se encontra a pousada Fazenda Ponte Alta era apenas um pedaço de terra, habitada por índios. Naquele ano, o Barão de Mambucaba subiu a Serra do Mar para se apossar legalmente da sesmaria concedida pela coroa portuguesa. Uma das características que a destaca das demais fazendas da região é a arquitetura original, com quadrilátero funcional típico de fazendas cafeeiras. Essa maquete aqui no meio da sala da Casa do Pilão mostra exatamente essa estrutura do quadrilátero. Aqui era a enfermaria, essa área toda aqui era a senzala, aqui era a Casa do Pilão e aonde eu estou era a Casa Grande. Para conhecer melhor a história e a estrutura da sociedade da época, vamos fazer um tour pela fazenda, mas com guias turísticos bem inusitados. Mas que orgulho! Nobres da corte virão para conhecer a nossa história? A Ponte Alta está mesmo nas rodas sociais? O café perfuma a nossa história. De certo. Mas, senhor, com vossa licença, devo ir à cozinha, ver o andamento do almoço. Quer verificar tudo pessoalmente? Alguém algum dia irá contar o que se passa aqui nesta fazenda e todos saberão que ele foi o Barão de Mambucaba. Junto com seus escravos, os meus bisnetos irão atravessar o século com cafezais milhares de vezes maiores que temos aqui na Fazenda Ponte Alta. Pois é, Barão, nem tudo aconteceu como planejado. O ciclo do café na região entrou em decadência no final do século XIX e a Fazenda Ponte Alta foi hipotecada. Mas pelo menos a história do Barão de Mambucaba não ficou no esquecimento. Os historiadores Roberto Freitas e Michele Assunção, juntamente com a bisneta de escrava, Dona Delza, vem apresentando há 12 anos um sarau, no qual contam a história da fazenda e retratam a família patriarcal do século XIX. No sarau, o Barão de Mambucaba explica o trajeto do café desde sua origem na África até chegar ao Brasil. E o café entra no Brasil por volta de 1726. Por volta de 1760, esse café está chegando no Rio de Janeiro, né, ali onde a Floresta do Tijuco já tem fazendas de café, e ele vem para o Vale do Paraíba. O Barão de Mambucaba, que eu represento, ele é de Piraí. Ele recebe o título de barão em dezembro de 1854 e ele morre em janeiro de 55. Ele ficou um mês barão. Eu já sou barão há 11 anos, já estou ganhando dele, graças a Deus. Eu vim para cá fazer um trabalho de contabilidade. Acabei me apaixonando pelo espaço e pelo projeto que ela tinha em mente. Então nós criamos esse sarau, né? Fizemos algumas pesquisas, ela já tinha algumas pesquisas, eu fiz o roteiro. Depois veio a Michele e a Dona Delza pesquisou sua própria história, que era descendente de escravos, que era na Bahia. Porque essa região ela sustentou o primeiro e segundo reinado do Brasil com a produção de café. E o mais interessante disso tudo é receber os visitantes e tentar fazer com que os visitantes se transportem para uma época, independente de você ser ou não atriz. Ainda caracterizados como Barão e Baronesa de Mambucaba, eles contam detalhes da fazenda ao grupo de visitantes.
A Casa do Pilão foi reformada em 1970, mas nela ainda estão instaladas nas madeiras do teto roldanas e eixos da época em que o espaço era utilizado para moer café. Neste móvel de madeira, o grão era triturado pelos pilões. No andar de cima, o barão armazenava e contabilizava as sacas de café. Os objetos mostram um pouco da cultura da época, como este pote de açúcar escrito com 2 S's e este coco, uma espécie de copo com cabo usado pelos tropeiros para coletar água sem descer do cavalo. A baronesa também exibe os balangandãs das escravas, que simbolizavam um certo poder aquisitivo que elas possuíam. Outros objetos da época chamam a atenção dos visitantes, como esse lavatório de mãos. O troninho e a namoradeira também fazem parte do acervo. Agora uma curiosidade: por que as mesas tinham gavetas? Então, uma das funções das gavetas, eles começam a construir mesas com as gavetas, porque aí bateu o vizinho lá na porta, abria a gaveta e enfiava o prato. A baronesa também ressalta que, apesar de terem sido verdadeiros desbravadores, os barões não tinham a técnica correta do plantio de café. Uma fazenda tinha pouquinho tempo de produção, 15 anos, e aí eles iam desmatando sucessivamente. Mais à frente, a enfermaria. Como molde para as telhas, os escravos usavam as próprias coxas. Foi dessa prática que surgiu a expressão fazer algo nas coxas, que significa fazer algo com pouco cuidado ou sem perfeição. Descemos as escadas rumo à senzala, onde se encontra o Museu dos Escravos. Registros revelam que no auge do café, a fazenda teve cerca de 700 escravos. A senzala era a primeira construção de uma fazenda. Partes do piso ainda são originais. A parede da senzala, feita de barro e pau a pique, ainda conserva a marca dos dedos dos escravos. Cerca de 30 homens dormiam neste cômodo, que na época não tinha janelas. Tomava o café da manhã por volta de 5 horas, ia para o cafezal. O almoço era em torno de 8, 9 horas da manhã, então, bem cedo. A janta era 1, 2 horas da tarde, né? Trabalhava até 6 horas, chamada Hora da Ave Maria, e parava todo o trabalho, contava de novo, fazia uma última refeição chamada ceia, e depois cada um para suas senzalas, aí trancado por fora. No Museu dos Escravos é possível ver de perto instrumentos de tortura, como o vira-mundo e o tronco. Nas escavações dos arqueólogos foram encontrados vários objetos, como este pilão, um moedor e um torrador de grãos, potes com café, uma balança e um arado. Na parede, um recibo de compra de escravos. Os hospitais, as enfermarias, elas só foram construídas depois da Lei Eusébio de Queiroz. Sabe aquela lei que proibia o tráfico negreiro? Ou seja, não podia mais trazer escravos do continente africano. Eles tinham que cuidar. Tinham que cuidar. Ou eles cuidam do patrimônio, ou eles ficam sem a riqueza que é o café. Gente, o maior patrimônio de fazendeiro naquela época nem eram as terras. Sesmaria era facinho de você adquirir. Até um período do século XIX era doada. Depois você também podia empossar, você podia comprar. Então era fácil pra caramba adquirir terras, mas tinha que ter muito escravo. E o valor do escravo triplica depois dessa lei. Outra realidade da época retratada em pinturas era a escravidão praticada pelos próprios escravos. E aqui nessa região bem interessante teve uma mulher que ela se tornou uma empresária de amas de leite. Ela comprava escravos que estavam para parir, ou que pariu há pouco, dava uma educada nessa escrava, depois ela anunciava no jornal: possuo uma ama de leite, da etnia tal, muito prendada, alugo por tantos réis por um período. E ela acabou se tornando uma empresária. Então era uma outra forma de escravizar. Com a Lei Áurea, a escravidão termina. Aliado a isso, o desgaste da terra levou o ciclo do café ao declínio. A fazenda Ponte Alta foi hipotecada e leiloada. A propriedade pertenceu a várias pessoas até chegar nas mãos de Isa Leal, amiga de Getúlio Vargas. Ele passava os seus aniversários aqui e tem um quarto que ele ficava, que ela cedia para ele vinha com a família e passava os seus aniversários, dia 19 de abril. O Barão de Mambucaba nos guia até a Casa Grande. Na sala, quadros com fotos dos aniversários de Getúlio Vargas. A cada comemoração, um bolo diferente. No andar de cima, é possível ter uma visão privilegiada de toda a área.
E daqui da varanda da Casa Grande, o Barão de Mambucaba tinha visão de toda a fazenda, de todas as plantações. Não sei se dá para vocês verem, mas lá atrás existe uma antena. Ali é o limite daqui da fazenda. Agora a gente vai entrar no quarto 2 aqui da Casa Grande. Esse quarto que hoje os hóspedes se hospedam, mas na época quem se hospedava aqui era o presidente Getúlio Vargas, muito amigo da dona da fazenda. Aqui era a suíte e agora a gente vai conhecer o banheiro de mármore Carraro. Era um verdadeiro luxo. Depois de todo esse passeio, nada melhor do que um almoço na fazenda, com direito à companhia dos ilustres Barão e Baronesa de Mambucaba. É uma honra, além das figuras históricas que eles representam, eles são pessoas maravilhosas e é sempre muito divertido e a gente aprende muito com eles sempre. E não podíamos ir embora sem Michele destacar o ponto mais importante do resgate da memória da fazenda. A gente tem que entender que o Brasil ele foi o último país cristão a ter escravos no mundo. Cuba foi o penúltimo e o Brasil foi o último. Então essa escravidão que desumanizou, ela foi muito forte no nosso país. Então às vezes a gente mostra essa questão toda aristocrática e a gente tem que entender que isso tudo foi muito bonito porque foi a mão de obra escrava que fez com que a riqueza acontecesse. A seguir, passeie com a gente pela cidade de Petrópolis e descubra por que ela foi escolhida pela família imperial.